irmãos, graça e paz. Meu desejo e oração é que todos sejam ricamente abençoados por Deus nessa manhã. Eu quero convidá-los a ler o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Nós leremos os versículos de número 1 a 5. Acompanhe. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus amados, todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos sem saída, cercados por situações ou por momentos difíceis, angustiantes, que eram tamanhos que nós não conseguimos nem mesmo lutar e, por vezes, nem orar. Talvez você ainda esteja passando por isso nesse exato momento. Ou talvez você simplesmente conheça alguém que esteja nessa situação. Então eu quero convidá-lo a olhar para a vida de Pedro, para o que estava acontecendo na vida de Pedro, justamente no texto em que acabamos de ler. Pedro, dentro desse contexto, estava passando por uma situação terrível, não somente ele, como também toda a igreja. Nesse tempo, a igreja estava sendo terrivelmente perseguida, e o rei Herodes havia já prendido muitos cristãos, mandando até mesmo matar a Tiago. E o povo tinha se alegrado com esse fato. Então o rei manda prender a Pedro com a intenção de matá-lo após a Páscoa. Pedro estava preso e todo o povo então se alegrando com este fato, e Pedro sabia muito bem qual era a intenção do rei, de matá-lo diante de todo o povo após a Páscoa. Se tudo isso já não fosse suficientemente angustiante, Pedro estava numa prisão de uma segurança altíssima. É como se fosse uma prisão de segurança máxima, impossível de se escapar. Meus irmãos, acredito que a grande maioria de nós nunca passamos por algo desse tipo, mas certamente nós tivemos, ou ainda temos, momentos de angústia onde nós não conseguimos ver nenhum tipo de escape, nenhuma saída. E são nesses momentos como esses, que nos sentimos fracos e que, por mais que saibamos que deveríamos confiar em Deus e buscá-lo fervorosamente em oração, nós não encontramos forças, nem mesmo para suplicar. É então, nesses momentos, que precisamos ter em mente que não estamos sozinhos, que Deus Todo-Poderoso está conosco, mas também que o próprio Deus é quem levanta os seus servos para de igual modo se colocar ao nosso lado, ao nosso auxílio, para nos ajudar, para nos fortalecer. São nos momentos como esse, em que não encontramos mais nem palavra, nem ânimo para orar, que devemos lembrar que Deus preparou uma igreja a qual nós pertencemos, para interceder juntamente ao Pai em meu favor, em seu favor. E foi exatamente isso o que nós veremos na vida de Pedro no versículo de número 5. Acompanhe. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que andou sobre as águas, que fez tantos milagres e maravilhas, agora estava preso, contando com as orações de seus irmãos, dos irmãos da igreja do Senhor Jesus. Meus amados, não há nenhum que nunca necessite de auxílio. Cristo fez a igreja, o seu corpo, justamente para mostrar que somos totalmente dependentes uns dos outros e todos igualmente dependentes de Deus. Como nos fortalece saber que não estamos só, que existem irmãos e irmãs que nos amam de tal maneira que se preocupam por nossas vidas e que mesmo que nossos olhos não consigam vê-los, nós sabemos que eles estão diante de Deus, intercedendo por nossas vidas. Ao olharmos o restante da história de Pedro, nós vemos como foi impressionante o desenrolar dessa história. Deus, de uma forma maravilhosa, o liberta, e ao chegar à casa de Maria,
mãe de João, ele encontrou vários irmãos reunidos em oração a seu favor. Meu amado irmão, há uma igreja que o ama e que está constantemente orando ao seu favor diante de Deus. Não desista, ainda que pareça não ter saída, que está cercado sem resolver essa dificuldade. Creia em Deus, que tem levantado os seus servos para batalhar em oração e para dar o escape necessário para levá-lo a glorificar a Deus. Mas nós também precisamos aprender, como igreja de Cristo, que nós devemos amar uns aos outros e nos importar com as dificuldades e as lutas de nossos irmãos e nos colocarmos em constante oração diante de Deus em favor de suas vidas, para que o Senhor, em tempo oportuno, os dê o escape necessário. Amados irmãos, não esqueça de orar por seus irmãos, não esqueça de orar por seus pastores, pelos líderes, pela nossa nação, por todos aqueles que estão passando por lutas, por aqueles que estão em países onde a perseguição religiosa é intensa, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa de sua fé, pois esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti e, como vimos em Tua Palavra, nós nos colocamos como igreja para suplicar, para clamar ao Senhor, para nos colocarmos em Tua presença em prol dos nossos irmãos, aqueles que estão em países onde a perseguição religiosa é intensa. Nós oramos para que a Tua graça os alcance, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão sendo torturados, ó Pai. Nós oramos para que a Tua graça os alcance e, assim como Tu fizeste com Pedro, faça com os Teus servos, os liberte dos cárceres, os liberte, ó Deus amado, das prisões. Também clamamos, ó Deus, por nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, por angústias, por tristezas tamanhas, onde não encontram mais forças nem mesmo para orar. Ó Deus misericordioso, seja com eles, renove suas forças, que Teu Espírito faça os lembrar que existe uma igreja a qual o Senhor separou, que está intercedendo diante do Senhor por suas vidas, e que isso os anime, e que isso renove suas forças, e que eles esperem em Ti, ó Deus, a vitória, o escape que só o Senhor pode dar. Desperta a Tua igreja, nós como igreja do Senhor, a orar uns pelos outros, a confiar e depender uns dos outros, e acima de tudo, todos nós juntos dependemos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos orarmos em Teu nome, em prol dos Teus servos e das Tuas servas, espalhados pela terra, para aqueles que estão em dificuldade. Amém. Meus amados, não deixe de dar seu like, compartilhe, comente, interaja aí no nosso canal, isso é muito importante para a edificação, mas também para a edificação dos irmãos. Deus os abençoe e oremos uns pelos outros. Até a próxima.